Olá, vamos falar hoje sobre o design ideal para micropigmentar pálpebras e lábios. Mas antes, eu gostaria de chamar a atenção para a micropigmentação nas pálpebras. Sabe por quê? Porque pálpebra, minha gente, pálpebra requer muita destreza, treinamento e muita responsabilidade. Um erro nesta área pode causar vários problemas, prejudicar tanto o seu cliente como prejudicar você através de uma ação judicial que possa acontecer. Você sabia que se a agulha atingir o canal lacrimal que passa na pálpebra inferior, abaixo dos cílios inferiores, você pode provocar um chamado olho seco? Sabe o que é olho seco? O olho seco é o seguinte: você quando perfura, né, quando você aprofunda esse risco daqui, você pode furar o canal lacrimal e a pessoa nunca mais ter lágrima neste olho. Estão entendendo? Então é importantíssimo esse cuidado. Você sabia que também o anestésico e pigmentos nos olhos pode provocar uma irritação profunda na mucosa dos olhos, que pode causar até a cegueira do indivíduo? Isto pode acontecer com este contato do anestésico e do pigmento por um tempo muito longo nesta mucosa. Tá entendendo? Então, todo cuidado ainda é pouco na área dos olhos. Por exemplo, não é recomendado o uso do colírio anestésico. Mas por quê? Não é recomendado, mesmo que o cliente solicite. Você não pode usar, porque você perde a sensibilidade do cliente, que vai lhe reclamar se tiver algum cisquinho penetrado nos olhos. Eu tive uma cliente que era médica e que ela mesmo queria colocar. Não tem problema, eu mesmo coloco. Eu não deixei. Não deixei por isso, porque senão eu perderia o controle. Porque quando a cliente entra para fazer uma micropigmentação em pálpebras, eu preparo o cliente todo e oriento com relação a, mostro todo o material descartável que eu vou usar nela e oriento justamente sobre se ela sentir qualquer sensibilidade, tanto no momento que eu coloco um anestésico e deixo ela por 30 minutos, como depois, na hora que eu começo, que eu lavo tudo, que eu começo a trabalhar, eu digo: sentiu qualquer dorzinho na parte interna do olho, você me avisa, porque eu lavo na hora e não tem problema nenhum. A cliente sai com os olhos alvos, a mucosa do olho alva do jeito que entrou, sem problema nenhum, tá certo? Claro que tem pessoas que são mais sensíveis e que os olhos irritam um pouquinho mais, mas é natural, nada de irritação profunda nesses olhos, tá certo? Nesse momento eu tenho que dizer para vocês que não temos autorização do Ministério da Saúde para o uso desse tipo de anestésico. O delineado deve ser baseado justamente na forma dos olhos e sempre na epiderme. A mão deve estar bem leve e suave. O traçado deve ser feito sempre entre os cílios. Devemos iniciar e terminar sempre onde existe o pelinho, tanto na parte superior como inferior. Não unam os cantos do interno e externo dos olhos, não unam. Tá? Não aprofunde a agulha em toda a área para não correr o risco também de provocar uma migração. Eu, como já disse em outro vídeo, o que é migração? Migração é a expansão do pigmento ao redor do ponto que você pigmentou. Essa expansão provoca uma espécie de mancha. Eu tive um caso que a cliente chegou para mim com uma mancha, tipo uma lágrima, no canto do olho. Não foi não foi no externo, não, foi no interno. Chegou com aquela lágrima aqui, assim. Ela queria que eu tirasse. Eu disse: não tem jeito. Não tem jeito. Tem outras que você vê, as pessoas que faziam mais antigamente os olhos, não sabiam desse detalhe, aprofundavam muito a agulha e a cliente fica com a mancha abaixo do risco, um risco meio tremido, geralmente fica assim meio, porque é profunda demais, o pigmento não firma, ele fica em degradê assim, então e fica aquela mancha acinzentada. Então,
Não pode, tá certo? Eu tive um outro caso também de uma cliente que ficou com os olhos deformados. Uma barbeiragem que fizeram nela. Segundo ela, não foi aqui no Brasil, mas ficou muito ruim. Deformou os olhos dela. Então, ela ficou o quê? Desceram com o risco e como se fosse um gatinho, e na ponta desse gatinho eles começaram a riscar a parte inferior. Tudo ligado. Então, ficou esse meio aqui claro e aquele risco para fora. Então, o olho dela ficou assim, olha. Mas ficou uma coisa simplesmente estranha. Então, a gente tem que ter um limite. O limite a acompanhar os cílios. Não faça gatinhos exagerados, tá certo? De jeito nenhum. Nem traçados muito largos. Mesmo porque a gente tem que pensar que a função da micropigmentação é realçar o quê? A beleza do cliente. E não fazer uma maquiagem de festa, não é isso mesmo? Todo exagero em micropigmentação poderá dificultar, inclusive, uma solicitação de mudança que o cliente queira no futuro, tá? Você estará mexendo com o emocional de alguém e sabemos que este emocional varia muito de pessoa para pessoa. Você pode alargar, não quero dizer que você não possa, pode alargar discretamente as extremidades internas, externas, mas de acordo com o tipo de olho e também sem exageros. Procure sempre a discrição. A micropálpebra é feita com os olhos assim fechados, do início ao fim. Então, terminado o trabalho, após a limpeza total, com bastante soro fisiológico, você verifica primeiro, manda ela abrir um pouquinho, verifica se existe algum cisco, você retira todos os ciscos. Se necessita de acabamento, faça algum ponto, entendeu? Que esteja necessário, você refaz, volta à limpeza, com o olho ainda fechado e bastante soro, tá certo? Quando o cliente leva o colírio dele, o hidratante que ele usa normalmente, você pode usar sim. Pode usar e até ensinar o cliente, nessas 24 horas, você pode ensinar a usar sem molhar a área, tá? Você pode ensinar que ela, com o colírio na mão e um cotonete, ela coloca o colírio, já seca de um canto e do outro, porque já hidrata o olho e não precisa molhar a área trabalhada. Também colocar gelo é muito bom para quem faz pálpebra, entendeu? O gelo tem que ficar envolto num saquinho plástico, um gelo pequeno, partido se for o caso, envolto num saco plástico, e você bota um guardanapo até de papel. E aí, ó, coloca em volta do trabalho, em volta dos olhos, para evitar o quê? Vai esfriando a área e evita edema, inchaço nos olhos, né? Mas tudo isso faz sem ficar molhando a área, tá bom? Então, após vários estudos, o visagismo orienta também a melhor maneira de você traçar a linha do contorno dos olhos, de acordo com a sua forma. Então, você tem que seguir a forma do olho, dando algum retoque baseado no realce da beleza do cliente. Então, eu vou abrir aspas para falar que o visagismo surgiu desde 1930 e o visagismo tem dado uma ajuda enorme para a nossa atividade. Eu, como já falei até em outro vídeo, o visagismo é a técnica da busca de harmonizar a face das pessoas, eliminando os pontos fracos do cliente. Vocês entenderam? O visagismo parte do princípio de que cada ser humano é único. Daí, tenta adaptar o bonito do cliente, todo cliente tem sua beleza própria, o bonito, que é característica dele, ao belo, tá? O belo é o quê? O que você vai elevar a imagem do cliente, de cada pessoa, tá bom? Por isto, a gente, antes de escolher qualquer trabalho, o ideal para o seu cliente, é preciso você levar em conta o formato do rosto, a cor da pele e também considerar a personalidade do indivíduo. A personalidade interfere diretamente no nosso trabalho.
né, o gosto das pessoas, mas tudo isso você faz, olha, dando o equilíbrio entre o que você vai ver que vai ficar bom e o que o cliente quer, né? Então, pensando justamente nisso, os visagistas, quem estuda justamente o visagismo, eles simularam vários tipos de óleos, facilitando muito o nosso trabalho na hora de micropigmentar. Por exemplo, para os olhos arredondados, você vai seguir a linha dos olhos. Na parte inferior, você vai carregar mais do centro, né? Que vai carregar mais no centro e vai jogar mais suave para as extremidades. Isso na parte inferior dos olhos amendoados, que são os mais fáceis de trabalhar. Na parte superior, antes de finalizar, você vai sair com um discreto rabinho. Então, você faz retinho o risco e depois você faz um discreto rabinho, tá bom? Para os olhos redondos, os olhos redondos, nós tentaremos dar uma ilusão de rasgar o olho. Ele é aquele olho redondo, você vai tentar rasgar um pouco. Então, o que é que você faz? A pálpebra inferior, você pigmenta mais grosso no centro e mais suave nas extremidades. Isso na parte inferior, tá certo? E na parte inferior também você dá uma saidinha assim um pouquinho da linha do fechado do olho, para não ficar muito arredondado. Já na parte superior, bem antes de finalizar, você sai com um discreto rabinho também nessa parte externa. Para os olhos grandes, pessoas que têm os olhos muito grandes, você vai diminuir o contorno dos olhos, engrossando o canto interno, tá? E externo. Você engrossa aqui e não só faz a emenda de um para outro desses dois riscos que você fez. Então, dando ideia de um alongamento, tá certo? Um aspecto de amendoado quando você faz isso. Para os olhos pequenos, pessoas que têm os olhos pequenininhos, você pigmenta só as pálpebras superiores. Aí você sai um pouco, tanto no canto interno como no canto externo, fazendo um pequeno gatinho para dar a impressão de maior. Os olhos juntos, para quem deseja afastá-los, para quem deseja afastar os olhos que estão muito juntos, você engrossa um pouquinho o meio para fora do inferior e do superior e alonga um pouquinho as extremidades, tá certo? Já os olhos afastados, você vai pigmentar do modo contrário aos olhos juntos. Você engrossa do meio do meio para dentro, é o contrário, para dentro da parte superior e inferior, tá bom? Aqueles olhos saltados demais. Você vai reforçar o contorno na parte interna dos cílios inferiores, tá certo? Então, para quem tem os olhos muito saltados, você contorna na parte interna dos cílios inferiores. E vai orientar essa cliente para evitar sobrancelhas muito finas, muito claras, abaixo do tom do cabelo. Ela para poder realçar a parte justamente da sobrancelha e liberar um pouco os olhos, tá bom? Os olhos fundos. Faça um contorno dos olhos com a linha não muito grossa, tá? Para quem tem olhos fundos. E oriente também, você faz um contorno levezinho, mas sem exageros. E oriente para apostar na sobrancelha, para levantar o olhar, tá bom? Já os olhos caídos, as pálpebras superior, você micropigmenta mais grossinho na parte superior. Faz mais grossinha a parte superior, da metade da sobrancelha ao canto externo dos olhos. Na parte inferior, você engrossa um pouco no canto interno, tá? E atenção, para os olhos puxados, você vai pigmentar de modo inverso aos olhos caídos, tá bom? Para quem tem olho um pouco puxado. Então, é inverso aos olhos caídos. Então, a pálpebra superior, você micropigmenta mais grossinho, do meio, né, do meio para o canto interno, na parte superior. E na parte inferior, ao contrário, você engrossa do meio para o canto externo. Agora, já os orientais, a gente deve micropigmentar apenas a pálpebra superior, ok? Enfim, este procedimento requer um grande conhecimento técnico, prático, científico, para que tudo saia perfeito.
Agora nós vamos analisar a micropigmentação em lábios, tá bom? Gente, não se pode mudar radicalmente o formato de um lábio. Usando o procedimento da micropigmentação, você tem que lembrar que é um procedimento semi-permanente. Não pode fazer uma grandes mudanças. Numa maquiagem comum, por exemplo, você aumenta, você diminui, você faz ao seu bel prazer, de acordo com o momento, de acordo com a nossa visão de beleza no momento, você vai apagar, né? Na micropigmentação, não. Micropigmentação é semi-permanente. Se usarmos a extravagância, por modismo, por exemplo, o cliente vai cansar. E se ele desejar mudar o formato, a tonalidade, você já pensou? Ficará difícil, podendo até causar um desgaste emocional devido à durabilidade que vai ter esse trabalho, tá? Por isso, eu aconselho prudência, até ao próprio cliente. Eu converso com o cliente e mostro para ele todos esses problemas, né? Na anamnese, a gente já deixa o cliente pronto para o que deve ser feito, né? A gente deve orientar o contorno, como é que deve ser o contorno do lábio. A gente deve buscar também uma adequação ao existente, tá? Fazendo as correções e atendendo também a solicitação do cliente, o desejo dele, mas sempre buscando essa premissa que eu já falei. Existem algumas regras de forma, tonalidade que devemos seguir a depender do caso. Por exemplo, para afinar os lábios, contorne por dentro do limite, sem abandonar o natural. Lembre-se que não se faz milagres. Para engrossar, é importante seguir rigorosamente o limite. O nosso lábio tem um limite entre a pele do rosto e a pele do lábio. E você deve respeitar essa linha clara que nós temos, né? Porque é uma área que não absorve bem o pigmento. Tem clientes que têm essa linha mais delineada, mais forte. Tem clientes que não têm. Mas você busca lembrar o seguinte, como tem a pele do rosto e a pele do lábio, esse contorno daqui deve ser muito bem trabalhado. Procure trabalhar também os casos de assimetrias labiais, mas buscando também este equilíbrio, sempre dentro do possível, tá? Então, quando você for pigmentar o lábio, se ele é muito fininho, você pode chegar ao máximo do limite desse risco que já existe. Se ele é grosso, é porque a gente quer reduzir a largura do lábio, você micropigmenta abaixo um pouquinho dessa linha, entendeu? Outra coisa, cuidado com os lábios enrugados. Quando os lábios enrugados, quando está em excesso essas rugas, não deve nem ser micropigmentado, porque o pigmento pode escorrer por esses sulcos, né? E aumentaria a sensação do código de barras. Então, esses lábios, normalmente eu não micropigmento. Então, todos os trabalhos só podem ser realizados após o desenho bem definido, de total concordância com o cliente. Após a cicatrização, existe como é que se diz? Uma propensão muito grande também para a mudança da cor em lábios, tá certo? Às vezes, por isso nós devemos ter muito cuidado com a escolha do tom a ser usado. Porque os lábios deve basear sempre no tom do lábio do próprio cliente, né? Atendendo a sua solicitação, né? Mas não devemos ter cuidado para que não tenhamos surpresa no final, porque os lábios podem ficar escuros. Eu lembrei até de um caso agora impressionante que eu tive, há mais ou menos 2, 3 anos atrás, mais ou menos uns 18 anos atrás, né? 2 a 3 anos de quando eu comecei, há uns 18 anos atrás, mais ou menos. A cliente chegou para uma correção de lábios, muito triste, chorosa, conversou um pouco sobre o caso e foi ao lavabo, lavou toda a área e tal, para retirar a maquiagem. Gente, quando olhei, eu nem acreditei que alguém pudesse ter feito aquilo. Eu não acreditei. Os lábios tinham ficado negros, mas pode imaginar negros, pois foi como ficaram os lábios dela. Ficaram negros. O desenho
ficou assim na forma de lábios de palhaço. Segundo ela, foi no interior da Bahia. Ela disse que tinha solicitado ao profissional um tom terracota. E aí a profissional, completamente despreparada, ela usou uma mistura de pigmento de sobrancelha, entendeu? Uma sobrancelha escura, com alguma coisa com vermelho, pensando em dar um terracota. Entendeu? Os lábios ficaram, você precisa ver, uma coisa impressionante. Tá entendendo? Para chegar a um resultado muito bom, a gente tem que ter cuidado nesses casos. Vocês entendem que eu sempre falo que precisa estudar, ser humilde em dizer que eu não posso fazer esse trabalho, procurar saber, aprender, né? Pois é, quando eu olhei, eu fiquei impressionada e tive um choque, que eu cheguei e disse, olha gente, olha minha filha, eu não vou poder trabalhar nos seus lábios agora, né? Eu tenho que reverter essa situação. Daí, eu expliquei para ela que podia resolver o problema, não podia resolver naquele momento, mas eu poderia resolver se ela fizesse seguisse uma determinada orientação que eu dei, para que ela procurasse um dermatologista, né, e que solicitasse uma receita de um cremezinho com ácido para lábios, né, para que ela ficasse usando todos os dias à noite, com o objetivo de provocar justamente o quê? Uma descamação natural, né? E foi muito interessante fazer esse trabalho. E durante o dia ela continuasse colocando o corretivo que ela colocava, porque isso iria ajudar, ela colocando esse creme com ácido, ela iria ajudar justamente a retirar, e quando ela retirar aquele pigmento escuro, ou pelo menos abrandar aquele pigmento escuro, e quando abrandasse isso aí, ela voltasse. Ela retornou, né, com mais ou menos 11 meses, com apenas uma sombra, estava uma sombra do trabalho antigo, entendeu? Aí eu refiz o lábio, usando o jogo da colorimetria, e hoje eu sei, graças a Deus, ela está muito feliz, com os lábios bem naturais, tá certo? Mas ainda tem uma pequena mancha da parte externa que colocaram. Um outro detalhe importante é com clientes que já têm há pouco tempo herpes labial. Esses clientes sempre negam, é impressionante. As pessoas têm grande preconceito com herpes, mas na anamnese, ao botar na lupa, você conhece que aquele tipo de cicatriz, né, aquelas feridas que formam com herpes, você conhece logo na anamnese. Esses clientes não devem ser micropigmentados, ou seja, a não ser que ela traga uma orientação escrita do médico dela, né? Porque eu não gosto muito de fazer esses trabalhos. Por exemplo, eu tive, alguns anos atrás, eu fiz uma micropigmentação de uma sobrinha. Ela já tinha umas marcas que não estava identificando que era o herpes, mas tinha umas marcas no canto dos lábios estranhas. Eu chamei a atenção, falei, você teve herpes, quando você toma sol, fere seu lábio? Não, tia, não. Isso aí foi de nascença, essas manchas. Não tem não, de jeito nenhum, nunca tive. Insistiu. Eu quero que faça. Ela tinha ido à minha sala para fazer a pálpebra. Eu fiz a pálpebra e ela ficou insistindo para eu fazer também os lábios. Eu fiz. Ela mora em BH. Eu fiz. Quando ela chegou em Belo Horizonte, com 24, 48 horas, ela me ligou. Minha tia, você não pode imaginar, você tinha razão. Eu estou com os lábios todos feridos, entendeu? Virou aquela bolha. Por quê? Porque o herpes aflorou. E eu com certeza, eu ainda mandei ela usar aquela pomadinha da Ciclovir, né? Para poder proteger, para evitar se fosse, se não fosse, mas não teve jeito. Estava muito forte e ela perdeu todo o trabalho. Tá certo? Então, eu também, eu chamo atenção para clientes que já tiveram herpes há muito tempo atrás. Você solicita na primeira consulta que esses clientes, e também aqueles clientes que são muito sensíveis, que sentem dor por tudo,
que solicite do seu médico a prescrição de um anti-inflamatório, um analgésico, para que seja ingerido 1 hora antes do procedimento. E também para quem já teve herpes há muitos anos atrás, medicamentos antivirais, tipo a ciclovir, que pode ser usado no procedimento e após o procedimento, mas também aqueles orais, o aciclovir oral, né? Que pode ser usado 3 dias antes do procedimento e até 5 dias para dar uma melhor cobertura ao trabalho, entendeu? Lembrar também que a maioria das pessoas tem vírus do herpes, tá? Eles ficam latentes no organismo da gente e a gente às vezes abre esse tipo de pele como a dos lábios e ele aflora. Então, muito cuidado com esses casos de herpes labial. Então, a micropigmentação labial, ela revitaliza e deixa a boca feminina mais definida, principalmente quando o efeito desse trabalho é natural. Lábios carnudos, avermelhados, são símbolo de feminilidade e sensualidade, não é mesmo? Não só no cinema, mas também em revistas e outros meios de comunicação, mulheres com esse tipo de característica de lábios chamam atenção para a beleza deles. E assim, a busca por nosso serviço tem aumentado muito por conta disso. Então, a gente tem que se especializar. As técnicas de micropigmentação labial estão bem mais desenvolvidas, ajudando cada vez mais a dar um up no visual, sem causar grandes problemas. Então, os lábios passam a ter aquele aspecto de inchaço, de realçados, de saudáveis, né? Mas esta área exige diversos estudos. Um deles é o domínio do visagismo. Lembremos que cada rosto tem a sua feição natural e traços conforme a mistura racial. A micropigmentação dos lábios, hoje, é um procedimento que é mais pedido após as sobrancelhas, né? Então, eu volto a chamar a atenção de que o cliente precisa entender que quanto mais próximo o resultado for da realidade e com um efeito mais natural, melhor, tá? Quando chega um cliente com uma foto de uma atriz e pede para que o lábio dela fique igual, logo eu explico que nem sempre é possível, que não é possível, tá? É necessário que a cliente entenda que as técnicas da micropigmentação servem para realçar os traços de cada um e não para modificar completamente o rosto da pessoa, né? A técnica atualmente é muito procurada por pessoas com lábios finos, lábios sem cor ou com cicatrizes. Isso para quê? Para realçar a beleza natural, para a reconstrução de malformações. Por exemplo, lábio leporino, as pessoas fazem e fica perfeito, fica lindíssimo. Entre todos esses efeitos está também a sensação de rejuvenescimento, porque já que quanto mais acentuados os lábios, mais a pessoa tende a parecer mais jovem, não é isso? Então chamamos atenção para o fato de que, às vezes, esse rejuvenescimento aparece pelo agulhamento também, porque no processo de cicatrização, ajuda os lábios a naturalmente se regenerarem, tá entendendo? Porque nutre os tecidos essa cicatrização com substância do próprio organismo e eles parece que tomam outra vida, tá? Então, gente, lembramos que é tão importante quanto as preocupações lógicas da escolha do profissional, né? Os cuidados pós-operatórios são extremamente importantes. Isso inclui o quê? Cuidado com a exposição ao sol durante mais ou menos 30 dias. Não usar maquiagem até a completa cicatrização dos trabalhos. Evitar piscinas e o mar também, né? É um período que a gente tem que ter muito cuidado, esperar a completa cicatrização para se expor e com certeza com aquele filtro solar, tá bom? O profissional atualmente que busca cursos de capacitação para procedimentos deste nicho de lábios, etc., de atividade,
Deve considerar também estudar, além de tudo, o jogo da paleta de cores para se trabalhar em lábios, para se ter segurança de que usar de acordo com a característica de cada um. Não há uma forma ou um padrão. Existe um estudo sobre cada característica e também cada personalidade. Isso vai ajudar muito neste trabalho. Tá ok? Muito obrigada e até o próximo vídeo.